Olá! Vamos iniciar mais uma de tantas lives por aqui no meu Instagram. Hoje com uma convidada que está em São Paulo, a Edilene. Enquanto as pessoas entram, a Edilene também deve estar chegando. E aí a gente vai ajustando aqui o vídeo, o som, e vocês me falem aí como é que tá. A Edilene já entrou, já vou te chamar aqui. A gente começar a nossa conversa de hoje, nessa live. Espera aí que eu já vou mandar o convite para você. Só conectar agora. Boa noite, Roselane. Oi, Ei! Beth. Boa noite! Vamos Bom poder ajustar. conversar. Vamos ajustar aqui. Deu uma travada aí no seu vídeo. Como é que tá aí? Como é que tá aí minha imagem, meu som? Tá me vendo bem? Para mim tá ok. E para você? Agora ficou bom, porque teve uma hora que Tá deu bom? uma travadinha aí, na hora que começou. Mas as pessoas ainda estão entrando também, estão se ajustando aí, algumas ainda chegando em casa, quem já está saindo, né? Outros ainda Que estão em bom. casa direto, mas agora já é um horário que dá para parar para a gente bater um papo legal, né? Que bom que Verdade. você está aqui, que coisa boa! Essa noite aqui em Belo Horizonte, muito calor, foi um dia de muito calor, sem chuva, tempo seco, quente. E você está em São Paulo, né? Como é que tá? Também tem onda de calor aí hoje? E tá quente. Deu uma chovida, tava nublado, mas também tá quente. Mas é bom, né? Para poder Ah, ter pescada. Ó, o meu marido entrou, a Ana, minha amiga, que sempre assiste minhas lives. Aninha, um beijo para você. Fico muito feliz de ter ela aqui. ai, que legal. Que legal. Tô vendo várias pessoas aqui entrando também, muitas pessoas conhecidas. A minha mãe também já entrou, deu boa noite. Ei, Ai, Roberto. Ei, mãe. Ei. Boa noite, Ana Lúcia, Maria é, Lúcia, várias pessoas chegando. O que a gente for dando conta de cumprimentar, a gente vai cumprimentando aqui, porque é muita coisa para administrar. Eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito boa e vai render bastante. Então, participem, façam suas perguntas, né? Que a gente está aqui disponível para esclarecer, porque nós vamos falar de um assunto relacionado a uma outra cultura, né? Eu sou terapeuta, para quem não me conhece, sou terapeuta integrativa também, assim como a Edilene, né? E sou dentista. Faço uma odontologia integrativa, né? E estou muito feliz de você estar aqui, porque a medicina chinesa é uma base que eu tenho hoje de raciocínio, né? De vida, de tratamentos e do meu dia a dia também. E eu sei do seu trabalho, sei da sua competência, o quanto você é estudiosa, né? Eu sei que muitas pessoas que estão entrando aí vão concordar comigo, e não só o seu marido, né, Roberto, que eu já vi aqui, mas a sua amiga, né? Mas os seus pacientes que conhecem, que já estão acostumados a se tratarem, a prevenirem, né? Com essa medicina milenar, tradicional medicina chinesa, né? Então, vou pedir que você se apresente também. A gente vai aqui num bate-papo, esclarecendo algumas coisas, mas vamos falar para quem ainda não te conhece também. Provavelmente eu vou deixar gravado aqui essa live, só se não tiver tá. opção depois no final, mas a minha intenção é deixar gravada e a gente pode passar o link também. Se vocês gostarem, compartilhem. Se quiserem assistir de novo, né? Vão poder aproveitar. Quem estiver assistindo agora ao vivo, pode apertar o coraçãozinho aí do lado direito, embaixo aí do seu vídeo, que aí, quanto mais coraçõezinhos, mais a gente vai ser divulgada e mais as pessoas vão poder se beneficiar desse conhecimento, né?
É isso mesmo. Apresente-se, então. Saudade demais de você. Quem não me conhece, eu vi que minha prima, a Lúcia, também sempre me acompanha. Obrigada. E eu queria falar um pouquinho. Meu nome é Edilene, eu trabalho aqui em São Paulo, na clínica de neurocirurgia do Dr. Fernando Gomes. Eu trabalho com as terapias integrativas, com a acupuntura, com a laser acupuntura, os florais, o laser ILIB e a auriculoterapia, né? E o importante hoje, né, da gente estar frisando a Beth dentista, homeopata, eu trabalho numa clínica de neurocirurgia, então é tão importante hoje em dia a terapia integrativa estar junto com a medicina moderna. Eu acho que isso é um ganho enorme para a saúde das pessoas, poderem complementar, né, os tratamentos atuais, os tratamentos da medicina moderna com a terapia integrativa, né? Já que a terapia integrativa atua na parte energética, né? Porque todo problema começa onde? Primeiro na parte energética, depois somatiza e vai para o físico, né? É isso que a acupuntura faz. Ela vai fazer o quê? Equilibrar os excessos, as deficiências que começam a ser, que aparecem no nosso corpo, né? E o que são esses excessos e essas deficiências? Da onde, como elas surgem? Então, é muito importante prestar atenção nos fatores emocionais. O nosso emocional influencia muito na nossa saúde. Sim. E esses fatores emocionais provocam os excessos e as deficiências dentro do nosso organismo. E são eles que vão formar e provocar as doenças. Como é que eu sei que eu estou com algum excesso ou com alguma deficiência dentro do meu corpo? O corpo começa a dar sinal. Então você começa a se sentir irritado, começa a dormir mal, muito cansaço, falta de apetite, começa uma perda de memória, falha na concentração, e aí dor de cabeça. Daí a gente fala assim, mas foi só hoje, né? Essa dorzinha, eu vou tomar um analgésico. Não, eu dormi mal, mas eu vou tomar um remédio para dormir, outra noite eu durmo melhor. E você vai deixando. Aí o que acontece? Esses excessos, essas deficiências vão ficando cada vez piores e vão afetando os órgãos internos. E aí vai acontecer o quê? Formar doenças mais sérias, não é? Um AVC, um infarto, vem do quê? Pode vir de uma depressão. As crises de hipertensão podem vir do quê? Das crises de ansiedade. Então, se você percebe que você está tendo alguns sinais que não são bons para a tua saúde, procure um tratamento. Vá ver, não fique só, tudo bem, é hoje só, não, amanhã passa, né? As pessoas acabam tomando para elas, essa minha dor de cabeça, sempre eu tenho. Já vira minha, né? Vai ficando aquilo. Mas há quanto tempo a senhora sente essa dor? Eu não consigo lembrar, desde que eu me entendo por gente. Às vezes eu ouço isso, né? Não é assim? Exatamente. E aí é o problema. Aí, onde entra a acupuntura? Quando é o momento, então, de procurar ajuda? Justamente nesses primeiros sinais. Porque se você consegue, logo no início, tratar, você não vai deixar somatizar no seu físico. Sim. Porque como a acupuntura funciona? Como a Beth falou, é uma terapia milenar. Ela trata as pessoas há mais de 4.000 anos. Né? Então, já está comprovado pela ciência a eficácia da acupuntura, da medicina tradicional chinesa, né? Outras terapias também que envolvem. Já está comprovado e mapeado no nosso corpo os canais relacionados a todos os nossos órgãos. E são esses canais que têm os pontos os quais a gente faz o tratamento. Através do quê?
Através do quê? Primeiro, eu vou ver o quê? Os sintomas. Então, como é que é um tratamento de acupuntura? Você chega lá e o terapeuta vai pôr agulhas? Não. Ele tem que fazer uma série de perguntas para ver qual é a causa da tua insônia, Sim, qual é a sim. causa da tua ansiedade, qual órgão está afetado energeticamente. Isso é muito importante frisar. Porque não é que o seu coração está afetado, o órgão, coração, não está afetado ainda. Porque, por enquanto, é a energia desse órgão está afetada, né? Aí, se você deixar, a energia do órgão vai piorar e pode vir a ser um infarto. Sim. Então, como que Deixa só antes de você falar dos tratamentos, né? Vamos falar um pouquinho desse conceito aí para quem nunca ouviu falar. Porque eu já vi que tem muitas pessoas aqui que já fazem tratamento comigo, fazem tratamento com você, né? Eu também sou acupunturista há muitos anos. E a gente usa os conhecimentos da medicina chinesa. O que é essa medicina milenar? É uma medicina de observação. É uma medicina que, quando surgiu, a gente tem documentos de mais de 4.000 anos, né? Mas quando surgiu há mais de 6.000 anos, a gente não tinha tomografia. A gente não tinha exame de sangue, né? Então, é uma medicina de observação, uma medicina que está totalmente integrada ao olhar, à relação do ambiente, da natureza, né? Do nosso corpo em relação a isso. E essa medicina trouxe para a gente várias técnicas. A primeira foi a moxa, né? Até antes da acupuntura, e a mais conhecida a acupuntura. Mas eu vou querer que você fale também das coisas das outras técnicas que você usa. Porque a Edilene, gente, é muito legal. Ela trabalha na clínica do Dr. Fernando, que eu gosto muito também, um profissional incrível, né? Eu tenho acompanhado também nas redes sociais, tanto o seu trabalho quanto dele. E ainda mais nesse momento que a gente precisa tanto de esclarecimento, ter um médico com uma visão tão integrativa, né? Inclusive dessa questão emocional que você estava falando, isso beneficia muito o trabalho da gente. Por isso, essa importância da integração das disciplinas, né? De ter o olhado todo. E a medicina chinesa é isso. Ela nos traz indícios que permite a gente enxergar a pessoa como um todo, né? E é muito legal o trabalho que você faz nesse sentido. Além da acupuntura, você tem outras técnicas também, né? Mas pode continuar falando aí da acupuntura, só para esclarecer para quem está entrando. Vou dar um beijo antes das minhas amigas. Jussi, volta de Floripa, chega, não cansou ainda? Pati, beijo. A Pati, ó, que entrou agora, é uma excelente professora de yoga. Fizemos uma live juntas também. A Ana, que está aqui me seguindo, também assistiu. E olha que delícia, né? Várias terapias que ajudam para a saúde. Complementam, né? Inclusive, né? Complementam o nosso e dá uma melhora para o paciente. Eu vou falar um pouquinho, você falou uma coisa importante, que a natureza influencia o nosso tratamento, né? E é isso mesmo. Às vezes, desculpa, é porque às vezes a pessoa pensa, né? Mas esse negócio de medicina chinesa, isso é muito difícil, aqueles termos. Mas para que serve isso? Inclusive, eu tenho um curso também de princípios básicos, conhecimentos básicos da medicina chinesa, e as pessoas me perguntam, né? Alguns acham, mas eu nem trabalho com acupuntura, eu nem sou profissional. Gente, mas são conceitos básicos que a gente aplica no nosso dia a dia. Então, é isso que você vai dizer agora. Para que serve a gente entender de uma medicina que foi criada lá do outro lado do mundo? Né? O que isso tem a ver com o nosso dia a dia, que é o assunto da nossa live hoje, né? Exatamente. Eu vou falar um pouquinho, que eu acho que quando se fala em medicina chinesa, todo mundo já ouviu falar do Yin e do Yang, né? O que é o Yin e o Yang? São duas energias opostas, porém interdependentes, né? Uma depende da outra. E o que a acupuntura faz? O objetivo é equilibrar esse yin e yang. Eles não podem estar nem em excesso, nem em deficiência, que é justamente o que eu falei no início, que são os excessos e as deficiências que vão mostrando os sintomas, né?
E o tratamento é definido para saber se eu tenho mais yin ou mais yang no corpo. Yin, o que que é? Se for relacionado ao clima, yin é mais frio, yang é mais calor. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa, hoje em dia, na menopausa, né? A pessoa começa o quê? A sentir o calor, aqueles fogachos, a sudorese noturna, começa a ter insônia, ansiedade, depressão. Por que esses sintomas? Para a medicina, nós chamamos de deficiência de Yin. O que é isso? Um excesso de calor dentro do corpo. Por isso a importância de definir se eu tenho mais frio ou se eu tenho mais calor, porque isso vai me definir os sintomas. E aí eu vou determinar o método terapêutico que eu vou usar. Se eu tenho muito frio, eu vou ter que dar calor. Entra a moxa que você falou, né? Se eu tenho muito calor, o que eu tenho que fazer? Tirar o calor. Para que, se eu der mais calor, a pessoa vai sentir muito pior, né? Então, se a pessoa está na menopausa e ela vem fazer um tratamento de acupuntura, ela vai se sentir muito bem. Por quê? Porque nós vamos tirar aquele calor interno, vai diminuir os sintomas do calor, consequentemente vai diminuir a insônia, vai melhorar os fogachos, você pode adequar a uma alimentação adequada, no caso a amora, né, Beth, você pode falar melhor, porque você trabalha com isso, a amora é excelente, você pode fazer um chá, melhorar... Porque completando já de uma vez, né, que você pegou um ótimo exemplo aí da menopausa. E a menopausa, ela começa, às vezes, sem a mulher perceber. Antes de aparecerem os sintomas, né? A mulher, muitas vezes, eu atendo muitas mulheres, trabalho com ciclos de mulheres, muitas vezes ela já começa com algum tipo de alteração no organismo que ela ainda não relaciona. Porque é muito comum ouvir falar dos fogachos, né? Desses sintomas mais marcantes que você falou. Mas, por exemplo, uma confusão mental, um problema de memória, né? Ou um excesso de edema, tá inchando muito. Tem alteração hormonal aí, pensando na parte alopática que a gente conhece, né? E a primeira coisa, quando você está nesse início, como você falou no início, da alteração energética, a gente vai entrar com também um tratamento de equilibrar, que sempre vai estar no início, sempre vai ser mais fácil, né? E usando as coisas do dia a dia. Por exemplo, alimentação, né? Na medicina chinesa, a gente tem a dietoterapia, que é usar os alimentos como medicamento. Hoje, a gente adapta esses conhecimentos à nossa realidade brasileira, porque nós não temos aqui os alimentos que tem lá na China, lógico, né? Exato. Então, nesse exemplo muito, muito legal que você pegou aí da menopausa, associando com o calor, né? A gente vai nutrir o yin. Vai nutrir o yin como? Como que eu consigo nutrir o yin? Por exemplo, comendo bastante gergelim preto. Ah, mas nunca ouvi falar isso. O que é isso? Onde que eu compro isso? Não tem problema, não precisa comprar e fazer um estoque de gergelim preto, né? Você pode usar, por exemplo, geleia real, que é um subproduto da abelha, que acha em qualquer farmácia de manipulação, farmácia homeopática, de produtos naturais. Aqui em Belo Horizonte, no Mercado Central, consegue comprar também, né? Você pode, por exemplo, comer bastante verdura em folha, verdura verde. Por exemplo, uma que a gente conhece bem aqui em Belo Horizonte, em Minas, né? A serralha. A serralha e a beldroega são duas plantinhas que dá em qualquer horta, que dá matinho, assim, que a gente arranca e joga fora de tanto que dá, né, nos cantinhos dos quintais, para quem tem quintal. E quem não tem, faz um vasinho. Faz um vasinho, são plantinhas, né, que você às vezes encontra para comprar, mas raramente, porque são tão simples, tão comuns. E essa manifestação simples, inicial, de uma disfunção do organismo, ela vai ser melhor tratada com coisas simples. Sim, como no caso. Agora, é muito importante, o que a gente falou? É um excesso de calor. E daí eu tenho que evitar alimentos que vão me dar mais calor. Então, por exemplo, um gengibre seco.
Se eu comer um gengibre seco, ele vai me dar mais calor. Então, é muito importante também, quando o terapeuta vai passar uma dieta, ele tem que fazer uma anamnese. Não é agora sair, agora então eu vou sair daqui e vou comprar o gengibre que ela falou. Não, isso não é o que ela falou, mas para prescrever, é muito importante fazer uma consulta. Porque o terapeuta vai te fazer milhões de perguntas para definir a síndrome que você tem. Que no caso, na medicina chinesa, nós chamamos de síndrome, tá? Todas as doenças, os sintomas são síndromes, tá? E aí sim a gente vai definir os pontos que nós vamos tratar, vai definir a alimentação necessária. E é né? por isso, Edilene, que algumas pessoas falam que tomam cápsula de amora, que tomam chá de amora. Algumas falam, ai, que legal, melhorei muito os meus calorões. E algumas falam, para mim não adiantou nada. É por isso, né? Exatamente. Porque não adianta para tua amiga adiantou. Por que para você não? Porque os organismos são diferentes, reagem diferentes. Precisa de uma anamnese, precisa de uma consulta. Isso é muito importante, né? Falar um pouquinho agora, já que como é que a gente trata a acupuntura? Como é que eu defino os pontos? Né? Como é que eu sei quais órgãos estão afetados energeticamente? Sempre quando eu falo que os órgãos estão afetados, é a energia desse órgão, tá? Eu vou mostrar um quadro que, no caso, até a Beth, na quarta-feira, vai dar um curso, depois ela vai falar um pouquinho mais, eu já vou falar um pouquinho aqui dos 5 elementos, tá? Tá aqui, ó, vocês vão ver meio de... Não sei se consegue ver, mas isso é um quadro muito importante que a gente usa na medicina chinesa, tá? Que a gente tem o fogo, a terra... Estão vendo aí? Será que dá para ver? Levanta a água. Um pouquinho, sobe um pouquinho por causa dos comentários. Aí. Ó, fogo, terra, madeira, água e metal, tá? Isso é a base da medicina chinesa, porque a gente tem os órgãos relacionados a esses elementos. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês entenderem uma doença. Eu tenho aqui a madeira. A madeira faz parte o fígado e a vesícula biliar, tá? Quando eu tenho uma irritabilidade, um estresse constante, quando eu estou dormindo mal, quando eu reprimo as minhas emoções, como as frustrações, os traumas, o que acontece? Eu vou causar uma estagnação da energia do meu fígado, tá? Porque o fígado, ele é o órgão muito afetado pelas emoções, tá? Quando eu tenho uma estagnação da energia do meu fígado, o que acontece? Ele ataca o meu estômago. E aí, o que você começa a sentir? Você não fala, ai, passei raiva e agora me deu uma queimação, uma azia. E o que é isso? É esse fígado, essa energia atacando o seu estômago. Então, vocês viram o que eu estou querendo dizer? Aí a pessoa vem para mim e fala, nossa, eu tô com insônia, tô com queimação, tô com azia. E o que causou tudo isso? A irritabilidade dele, a vida estressante, que ele não descansa, só trabalha, muito estresse, traumas, frustrações internas. E isso vai afetando os outros órgãos. Aí, o que acontece? Se eu não tratar, se você chegar e falar, não, eu tô irritado, tô com uma queimação, vou tomar um Sonrisal e tudo bem. Aí isso pode chegar a virar o quê? Uma úlcera, uma gastrite. E aí a importância de tratar logo nos primeiros sinais. Aí o que eu vou fazer? Procurar pontos da acupuntura relacionados aos órgãos, no caso aqui, fígado, baço, estômago, que são os envolvidos aqui no sintoma da pessoa. Por isso a importância de uma consulta, né? E aí você vai usar a agulha nos pontos, mas você usa alguma outra coisa além de agulhas? Eu uso o laser, no caso, tem muita gente em casa, no consultório, que não gosta de agulha. Sim. Criança, vale ressaltar que criança responde muito bem à terapia integrativa, tá? E aí, no caso, eu uso o laser,
porque atualmente, claro, há 4.000 anos atrás, nunca eles iam pensar numa laser acupuntura. Mas hoje em dia a gente consegue sim ter excelentes resultados, tá? Com a laser acupuntura. Então, em crianças, eu faço o laser. Em adultos que não gostam de agulha, eu também faço o laser. E eu associo sempre a auriculoterapia. Porque não sei se vocês sabem, a nossa orelha é um microsistema. Então, nós temos todos os nossos órgãos também na orelha. Então, se eu coloco uma sementinha na orelha, o que acontece? Ele vai mandar um sinal para o sistema nervoso central, que vai mandar uma resposta terapêutica para o nosso corpo. Então, eu associo técnicas, isso também é muito importante, tá? Sim. Deixa eu comentar rapidinho a história da aurícula aqui, que eu gosto de falar. Já falei em outras lives, mas para quem não viu, né? Porque eu já trouxe esse assunto algumas vezes. E eu gosto muito, quem me conhece sabe. A nossa orelha, se a gente pegar e enxergar o formato desenho da orelha, ela representa um feto, é a imagem de um feto. É um feto encaixadinho para nascer. Então, isso. Existiu, né, um médico francês que tratava os pacientes com esse olhar do todo. E ele tinha uma assistente, né, que essa assistente gostava muito de ajudar a solucionar os problemas ali dos pacientes, principalmente aqueles que chegavam com dor. Então, ela falava para ele assim: ó, doutor, lá na minha terra, né, é lógico que ela não tinha esse sotaque de mineiro, mas ela era chinesa, né? Não tem como eu fazer esse sotaque de chinesa aqui, que eu vou ficar ridícula. Ela falava assim para ele: ó, doutor, lá na minha terra, que aqui em Minas a gente fala assim, né? A gente aperta esse ponto aqui e para de doer o pé. Ou então, a gente aperta esse ponto aqui embaixo, perto de onde eu tenho brinco aqui, e vai parar de doer o dente. Ou então, onde eu furei a orelha, né, tem a ver com o olho. Aí esse médico começou a observar aquilo e falou assim: mas que interessante. Ué, então vamos apertar, vamos estimular. Então vamos desenvolver coisas que fiquem aí, para a gente não ficar o dia inteiro apertando, né? E esse médico, ele mapeou e ele desenhou. Por quê? Porque o conhecimento da aurícula era uma coisa que as crianças faziam na China, que as mulheres faziam, né? Igual a gente se cuida, uma cuida da outra aqui, dá um chazinho. Lá, além do chazinho, eles tinham também esse hábito de usar a questão da orelha para tratar, né? Eu acho sempre legal a gente contar essa história, porque quando você vê ali as pessoas, igual alguém já comentou aqui, né? Acho que foi sua amiga, a Paty aí. A Paty, adora sementes na orelha. Então, tem muita gente que já viu, ou já colocou, já viu alguém com aqueles pontinhos. E tem outras coisas além de semente, né? Eu uso também cristal radiônico, as esferinhas, né? Qualquer coisa que estimule até a unha da gente mesmo. Se você souber o ponto, se você tiver uma relação, né, de autoconhecimento, por isso que eu trago esse curso. Porque essas dicas para pessoas leigas, né, para dona de casa que tem filho, para quem quer se cuidar, para quem quer identificar e estimular o seu organismo a procurar a cura, o próprio organismo, né? Eu dou esse curso com esses conhecimentos básicos, porque um furinho na pontinha da orelha aqui, por exemplo, vai fazer sangrar um pouquinho e vai fazer abaixar uma febre. Sim, uma dor, uma enxaqueca. Ó, a Ana está perguntando por que dói quando aperta um ponto. É normal? Sim, porque o que está acontecendo? A nossa orelha, ela reflete o que está acontecendo no nosso corpo. Então, quando a gente vai colocar uma semente, o que eu faço? Eu aperto, né, Beth? E aí eu pergunto para a pessoa: dói? Dói aqui? Aonde mais dói é onde eu vou colocar a semente. Porque é justa precisando, né? Claro que dentro do que a pessoa me relatou. Por exemplo, eu tô com uma dor na coluna. Toda essa região aqui, consegue ver? Dá para ver? Dá. É a região da coluna, ó. Começa sempre de baixo para cima, porque aqui é a cabeça, aí a gente tem aqui a cervical, vai subindo o torácico até chegar mais ou menos aqui na lombar. Então, se você apertar aqui, ó, desde aqui, dói.
e você pode massagear essa região. Se vocês fizerem isso agora aí na casa de vocês, se alguém fizer, me fala. Fala aqui pra gente. Aperta essa região, que é mais durinha aqui, a cartilagem, né? Dói. E vai fazer um movimento para cima. Não dói? Dói. E aí, se você fizer por um tempo, você vai sentir que para de doer. Então, você vai fazendo isso e vai relaxando a sua coluna. Se você fizer de um lado, primeiro, depois você pegar o outro, você vai ver que o outro está dolorido. Porque esse você já soltou e esse não. Tá? A minha filha mesmo, às vezes ela fala, mãe, aperta a minha orelha. Olha, tá doendo, dá uma soltada, porque pega toda essa sua parte de... Né, Ana? Você viu como dói? É a sua parte de coluna. Você pode fazer uma massagem na sua orelha circular. A hora que estiver doendo as suas costas, pega, você pode fazer nas duas ao mesmo tempo, ó, subindo. Você pega todo o seu corpo. O pé nessa região para cima, ó. Porque a orelha é de baixo para cima. Então, aqui tá a cabeça, aí vai subindo, coluna, lombar. Aí o teu pé, ó, tá aqui em cima, ó, tá chegando aqui já. Sim. Esse lado aqui é mão, punho, tá? Aqui pra dentro é tudo órgão, tá? Então, é um curso interessante. Ó, você vai dar também, né, Beth? Você vai dar também falar de aurícula ou não? No curso? Não, eu cito algumas coisas, não é um curso para aprender tratamento, né? É um curso que você é para entender o que isso pode ser aplicado. Então, eu dou dicas do que você pode fazer, né, para aprender de forma rápida, porque são só 3 módulos. Então, você não precisa fazer um curso extenso para o dia a dia, para tratar uma febre, para melhorar uma dor de cabeça. A Roselane, que está falando aí, perfeito, já fez comigo uma turma. Ela fez minha aluna, minha paciente. Ela é minha legal. paciente e fez o curso também. E ela é a mãe dos gêmeos, ela está sempre aqui nas lives, né, da Maria Alice, que também está acompanhando sempre. E ela usa muito a questão da alimentação com os filhos. Ela usa muito esses conhecimentos que ela veio trazendo do tratamento comigo, porque eu sempre faço questão de explicar. E ela fez o curso depois e gostou muito, assim, e quer repetir. Porque eu tenho uma política de não gravar as aulas e não passar. Porque é um curso online com a participação, né? Porque depende da participação da pessoa, dependendo, eu vou usando exemplos e vai mudando de uma turma para outra. Então, quem faz o curso e quer repetir, paga só uma taxa de R$28 para fazer o curso novamente e tem acesso a todas as informações da outra turma, né? Como é uma coisa, é um conhecimento fora da nossa cultura, às vezes as pessoas ficam assim, inseguras. Ah, mas esse negócio é muito difícil. Não, mas é só a gente sentar com cuidado e observar o nosso corpo. E observar a natureza, né? Porque é um curso também para trazer autoconhecimento, para trazer a consciência de que nós precisamos nos respeitar, né? O Marco Alfredo, que entrou aí agora mesmo também, é meu paciente, ele adora aurículo, né? Aí ele faz acupuntura comigo toda semana, a gente faz a parte terapêutica também. Eu acabei de atender ele agora, foi meu último paciente hoje, antes de vir para cá. E ele sempre me fala, você não vai colocar sementinhas? Eu falo, vou colocar ele porque eu acho que funciona mais a sementinha. A dor some mesmo. E aí, você sabe né, a gente faz. É muito importante mesmo isso, né? O próprio paciente vê melhora. E entende melhor ainda. Isso, e a associação de técnicas é muito importante. Sempre no consultório, eu uso a acupuntura, faço a auriculoterapia e também, para quem gosta, eu indico os florais, que também trabalham na parte energética, na vibratória, né? Sem afetar, sem ter nada sintético, né? Vai só trabalhar na parte vibratória mesmo e também equilibra muito. Furos na orelha pode comprometer algum órgão? O que eu sempre falo, depois, Beth, você me complementa se você concordar, eu acho assim, quando a gente fala em furo, claro, se pegar aquelas pessoas que furam toda a orelha, que pega todo, claro, daí você não vai usar, você nunca vai poder usar uma terapia de auriculoterapia, porque você vai
tirar toda essa parte. Agora, se você fizer, por exemplo, o brinco normalmente é no furo da parte do olho. Ah, mas só porque eu furei eu vou ter problema da vista? Não, mesmo porque a região é grande. Não é que é um pontinho, ele é uma área, né? Agora, se você realmente tirar toda a extensão da sua orelha, o que vai acontecer? Você não vai poder usufruir da auriculoterapia. Pode ter alguma coisa? Pode, mas não é que o furo o comprometeu, não é que, entende? Porque a hora que você faz a aurícula é uma área que pega, é um pontinho, mas pode ser um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, né? Uhum. Então, não vai comprometer se você fizer um furo. Concorda, Beth? Quer complementar isso? Sim, existem trabalhos, né, científicos de algumas pessoas que defendem que tem problema sim. Né? Uhum. Tem algumas pessoas por aí no mundo, se você fizer uma pesquisa, que vão falar que sim, você vai ter um problema de vista, que todas as pessoas que furam a orelha vai comprometer aquele ponto, né? Mas o que acontece, na verdade? Os meridianos, o que é o meridiano? É o caminho por onde a energia passa. O meridiano é igual um rio que vai descendo o seu curso. A água está descendo o rio. E aí, de repente, cai uma árvore. Formou ali um bloqueio. Né? Naquele momento, vai faltar água lá embaixo e vai sobrar água lá em cima. Vai transbordar. Mas, em determinado momento, essa água ela vai encontrar um novo caminho para ela continuar seguindo o seu curso. É assim com essa energia. Se ela chegou ali naquele lugarzinho, tem um furo, não tem como ela passar, então não está nutrindo ali o ponto, o organismo vai procurar um outro caminho, né? Você não vai ficar deficiente, você não vai ter um problema, vai ficar sem a perna só porque colocou um piercing em cima do ponto da perna. Exatamente. Existe essa inteligência e é uma energia que está ligada a outras, ela não está sozinha. Se pensar de forma pontual, que eu vou furar e vou ficar com problema no olho, é pensar igual a alopatia, é pensar que o olho está aqui na orelha, né? Então, estou furando o olho? Não. A medicina chinesa é uma medicina integrativa. Tudo está ligado a tudo, tudo está relacionado a tudo. Nada funciona sozinho. Se um não está funcionando, tem o outro para ajudar. Não é isso? Isso. Exatamente, é um canal, né? É a mesma coisa no corpo. A gente tem o canal do coração. Então, que é no braço, começa aqui, vai, né? Começa aqui, olha, vai descer. Fala aí da planta do pé, porque a Ana está perguntando aí se a planta do pé também é utilizada na acupuntura. Olha que legal aí, para você dar esse exemplo. Olha, a gente tem pontos no corpo inteiro, né? Então, a gente tem pontos mais utilizados e pontos menos utilizados. Sim. Mas são milhares de pontos. Então, a gente define dentro do que eu quero tratar, dentro do método terapêutico que eu quero usar, tá? Então, se eu quiser usar um ponto na planta do pé, eu vou usar. Tem lugares também muito mais sensíveis. Né? O que a gente chama de microsistema, né? Aqui a gente chama assim. A orelha é um microsistema, o pé é um microsistema, a mão é um microsistema. Então, se eu quero a cabeça, né? Então, a gente tem vários microsistemas. Se eu quero tratar uma dor de cabeça, eu não preciso pôr a agulha direta aqui. Geralmente, os pontos melhores são lá no pé, né, Edilene? Eu ia falar isso. É engraçado. Às vezes as pessoas vêm, por exemplo, com uma enxaqueca, né? Isso já aconteceu comigo. Nossa, eu venho tendo uma dor de cabeça, aí eu vou lá e ponho um ponto no pé, entre os dois dedos aqui, que é o ponto do fígado. E o fígado está relacionado com as cefaleias. Por quê? Vamos voltar um pouquinho lá no emocional. Quando a gente tem uma estagnação da energia do fígado, a gente começa a bloquear a energia e às vezes ela sobe em excesso para a cabeça. Quando ela sobe em excesso, que a gente chama de ascensão do yang, do fígado, aí começam as enxaquecas. Então, por que eu vou pôr um ponto lá no pé? Porque é o canal do fígado que está energeticamente comprometido, causando esse problema na cabeça.
Não é que a gente é doida, eu tô com dor na cabeça, ela me põe um no pé. Acontece, Olha né? só, vamos falar mais uma coisa dentro disso aí, que a Shirley tá perguntando, tá comentando aqui que ela gostou da parte do braço, coração. Então, quer dizer que o coração tá no braço? Como é que é? Aproveita isso aí que você tá explicando. Quer dizer o quê? Como eu falei antes, o Shirley, a gente tem os canais ou os meridianos, né? No corpo. Eles são mapeados no nosso corpo, tá? E o canal do coração está no braço. O canal do pulmão está no braço. O canal do triplo aquecedor, que a gente chama, está no braço. O canal do intestino grosso está no braço. Entende? Então, quando eu vou tratar o coração, eu trato no braço. Nos dois braços, tá? E é exatamente no canal. Eu vou pegar os pontos do canal, tá? Que está comprometido. Ok? Por exemplo, o do fígado, ele começa lá no pé, ele vai subindo, ele passa pelos genitais. O único canal que passa pelos órgãos genitais, isso é muito importante. Às vezes a gente tem problemas urológicos, problemas genitais, a gente também usa pontos do fígado, porque ele é o único canal que passa pelos genitais, sabe? Então, a medicina chinesa, a acupuntura em si é muito completa. Por isso, a necessidade de uma anamnese. Então, eu tenho um problema urológico e eu vou usar o fígado. Se você for ver, não é coerente, né, na medicina moderna. Mas na acupuntura é. Por quê? Porque a gente trata através dos canais dos órgãos. E cada órgão tem um canal, né, muito Beth? legal, muito legal. E completando, usando aquele exemplo que eu dei antes, Shirley, da árvore que causa bloqueio, né? Esse bloqueio que a árvore que caiu, tem a água descendo no rio. Caiu uma árvore, bloqueou essa água, né? Isso é estagnação que a Edilene está falando toda hora. Então, a estagnação, ela vai trazer o quê? Ela vai trazer um transbordamento de energia naquela região e ela vai trazer uma falta de energia para aquela outra parte aonde aquele canal, aonde aquele rio ia chegar, ia nutrir, vamos falar dessa forma, né? Então, vamos pensar nas enchentes, né? O que é uma enchente? É uma transbordação. Então, aonde transbordou, aonde encheu demais, vai ter problema. Vai ter problema onde está faltando e vai ter problema aonde está transbordando. E esses canais são esses rios. Então, pensando no canal do coração, se eu tiver uma estagnação, se eu tiver um bloqueio nesse canal, a acupuntura vai agir como? Vai entrar a agulhinha ou alguma outra técnica, né? Que a gente estava falando aqui, o laser que a gente usa, a própria sementinha, o estímulo, vai ajudar esse bloqueio ser removido e vai ajudar a energia desse canal voltar a fluir. Então, por exemplo, dá um exemplo para a gente, vamos ver se você se lembra de alguma coisa aí. O que pode causar na pessoa, na prática, no dia a dia, essa estagnação do canal do Qi do coração? Eu vou dar uma... Antes de falar desse, eu vou falar uma que eu acho importante, que eu sempre falo, que é a constipação. Porque você estava falando do... Eu vou entrar com isso. O que acontece com a constipação? Se o rio seca, a barca não anda, concorda? Então, o que é a constipação? É justamente isso. É um excesso de calor que não está deixando você fica ressecada e não consegue ir ao banheiro. Então, outra coisa que é muito importante mencionar na constipação. Quando eu tenho uma deficiência de Qi, que a gente chama, que é da energia do baço, também pode causar uma constipação. Por quê? Porque você está sem força para fazer os movimentos peristálticos, tá? Então, também causa uma constipação. Outra coisa que pode causar uma constipação. Quando a gente tem... quando a gente trabalha demais, não descansa, isso é muito ruim para o organismo. Porque a gente causa uma deficiência de sangue, de fígado ou coração. Mais uma vez aí o coração, depois eu vou dar o exemplo. E o que acontece? A gente começa a ter sintomas também de ansiedade,
de insônia, de palpitação, às vezes uma perda de memória e a constipação. Então, com toda constipação eu tenho que ir lá tomar o meu laxante? Não. Por isso, mais uma vez, a importância de definir a causa e não só os sintomas. Se você está com constipação e vai tomar um laxante, daqui a pouco esse laxante não vai mais fazer efeito. Por quê? Porque você não está tratando a sua causa. Então, até uma constipação tem vários, então, são várias causas que precisam ser tratadas. No caso de uma deficiência de energia do coração, que nem como a Beth falou, você pode ter perda de memória, cansaço, sudorese espontânea. Sabe quando você sua sem estar fazendo um esforço físico? É uma deficiência da energia do coração. Se você tem perda de memória, já está afetando ou a energia do seu coração, ou você está com uma deficiência de sangue de coração. Então, mais uma vez, eu vou usar pontos do canal do coração para tratar isso, tá? É muito importante os sintomas, né? Então, a sudorese espontânea, o cansaço, aquela astenia física, tudo isso também, a palpitação. Palpitação é algo muito importante. Quando você sente, a energia, normalmente é a energia do seu coração que está afetada, tá? A perda da memória também, tá? Perda da concentração. Então, o teu coração, a energia do coração que está afetada. A Ana está perguntando aí, a pressão alta. A hipertensão, por exemplo, se eu tenho uma ascensão do yang do fígado, que nem a gente falou antes, que é a energia do fígado, fiquei irritada, ansiosa, estressada. O que acontece? Sobe. Daí você fica vermelha, né? Fica vendo aquele calor. E aí sobe a tua pressão. Por quê? Porque foi uma energia em excesso, sem ter a fluidez natural que o corpo precisa. A ansiedade, crises de ansiedade, podem causar hipertensão. Por isso, a importância de quando você se sentir, logo nos primeiros sinais, trate. Porque senão vai ficar algo mais sério. Sim. O Roberto, seu digníssimo esposo, fez uma pergunta aqui, né? Não, se eu já tratei algum trauma na boca com acupuntura. Muitas vezes eu já usei acupuntura para tratamento da boca, da musculatura, da face, né? Para dor de dente, para anestesia. Eu uso também acupuntura para ajudar na anestesia na hora de um procedimento, né? Então, eu tenho pacientes que me procuram porque não querem tomar anestesia ou não podem. Então, a gente pode usar isso como auxílio ou em alguns tratamentos. Não todos, mas a gente consegue diminuir a quantidade de anestésico. A gente consegue diminuir a quantidade de medicamentos ou substituir. Em muitos casos, eu já fiz tratamento, cirurgia sem anti-inflamatório, sem antibiótico, usando só acupuntura, né? Ou homeopatia também, não é só acupuntura. Mas esse conhecimento da medicina chinesa em geral, né? Que eu tô toda hora falando assim que eu tenho uma aflição em mostrar isso para as pessoas, para que elas percebam isso. Esse conhecimento ele serve para muita coisa. Inclusive para mim que sou profissional da odontologia. Nos dentes, na boca, eu tenho os meridianos também passando. A boca não está separada do corpo. O dente faz parte do corpo. Então, cada dente está relacionado a um desses meridianos, ou mais de um, né? Se eu tenho uma dor de dente, se eu tenho um dente fraturado, se eu tenho um dente que está com problema, a primeira coisa que a dentista integrativa vai olhar e vai questionar é o quê? Por que esse dente? Por que não são todos? Por que não foi o outro? E aí entra esse conhecimento da medicina chinesa me alertando. O meridiano que passa no canino é o meridiano do fígado. Então, por que o canino está com uma inflamação? Por que a gengiva dele está vermelha só desse dente? Aí eu entro na pesquisa, né? Como é que está o fígado do órgão? Como é que está a alimentação?
E como a medicina chinesa traz também avaliação emocional, aí eu vou entrar também na questão emocional, porque aí também eu tenho ferramentas de análise do mental e do emocional, né? Por ter Sim. essa integração, inclusive. Além disso, eu uso também para tratamentos de bruxismo, para trigeminalgia, que é uma dor muito forte que pode acontecer. É uma dor que não tem tratamento dentro da medicina alopática, não tem remédio, né? A pessoa às vezes vai a neurologistas, vai a clínica geral, vai a cirurgiões, vai a tudo quanto é tipo de médico e não consegue resolver essa dor. Passa por um monte de dentistas e chega a extrair o dente e a dor passa para o outro dente. Aí faz o tratamento de canal do outro dente. Ah, não resolveu, então vamos extrair esse outro dente também. E se não for bem diagnosticado, vai perdendo os dentes e a dor continua lá. Quando eu tenho conhecimento da medicina chinesa, eu já vou saber olhar e vou falar, não, peraí, isso aí não vem daí. Isso aí vem de outro lugar. E a acupuntura me permite tratar isso, sem medicamento. Porque quando você... Por isso a importância quando a gente fala, né, da consulta, da gente sentar e conversar. Porque aí você vai entender da onde está vindo, de onde está vindo tudo isso. Às vezes são coisas que você teve lá na sua infância, traumas que estão vindo de anos e anos, que daí somatizaram no teu físico de diversas formas. Sim. E aí você vai conversando com a pessoa e você começa a entender. Por isso a importância, né? Deixa eu dar um oizinho para a Antônia, se ela estiver aí, minha paciente, minha amiga, e dança comigo. E por isso a importância, né, de, por exemplo, uma pessoa que está com uma enxaqueca. A enxaqueca também é algo que, na medicina chinesa, tem várias causas, né? Então, não é simplesmente tomar um remédio para enxaqueca e acabou. Não, você tem que fazer um tratamento. De onde está vindo essa enxaqueca? Qual é a causa real? Pode vir até da cervical, né? Então, é muito importante. Hoje eu gravei um vídeo que eu ainda não postei, mas eu vou postar amanhã ou depois, sobre essa questão dos vários tipos de, eu disse, cefaleia, né? Que a gente não tem só enxaqueca. São vários tipos de cefaleia, diversas causas, e uma mesma pessoa pode ter mais de uma cefaleia. E aí você vai lá e compra aquele remédio, que é o mesmo para todo mundo, né? Exato. E você está sempre repetindo e tá pior ainda. Você tá fazendo com que aquela dor, ela volte. É como se fosse não. Você vai acostumando o organismo com aquele analgésico e um dos efeitos colaterais desses conhecidos é cronificar a dor. Então, uma dor que você tinha uma vez por mês, você passa a ter uma vez por semana. Aí você continua tomando os nomes, nem vou citar os nomes aqui dos alopáticos, né? Que todo mundo já tomou, inclusive eu, né? Porque ninguém aguenta ficar o tempo inteiro com uma dor de cabeça. Mas se você não vai atrás da causa e tá sempre ali, não, eu vou ali na esquina, qualquer esquina vende um remédio, né? Vai ali, toma. Você passa a ter uma vez por semana, depois você passa a ter 2 vezes por semana. E essa, né? Daqui a pouco é todo dia você tem dor de cabeça, não resolve. Quando você usa uma técnica integrativa, você dá chance para o organismo aprender a se resolver sozinho. Exatamente. E aí, com muito menos medicamentos, você vai tratar a dor. Existem chás, tem uma plantinha, né, que chama Doril, tem uma outra plantinha que chama dipirona, tem uma outra plantinha que é para dor. Então, essas plantinhas, né, que o conhecimento popular vai dando esses apelidos, também podem ser usadas. Só que tem gente que fala assim, mas chá para mim não resolve não. Né? Por quê? Porque já cronificou a dor. E aí pode fazer o quê? Pode fazer um tratamento de desintoxicação, que a acupuntura também entra muito bem, que a dietoterapia que a gente estava falando, usar os alimentos vai entrar muito bem para essa desintoxicação, né? E o que as pessoas mais gostam, né? O relaxamento. Exatamente. Chegou aí no ponto. Ó, minha mãe. Oi, mãe. Você sabe que uma coisa muito importante, que quando eu fiz a live com a Paty e com a Cris, que é uma nutricionista, a gente sempre menciona que a gente tem o tripé da saúde, né?
que é alimentação adequada, atividade física, isso não dá para deixar, todo mundo tem que fazer, e mente em equilíbrio. Bons pensamentos, porque tudo começa aqui. Pode perceber, eu estou com uma preocupação em excesso, aí já não consigo dormir, aí no dia seguinte já estou exausta, já não tenho concentração, já não tenho força para fazer nada, nem atividade física, nem nada, e isso gera a ansiedade e, de repente, todo o resto, né? Que a gente já sabe. Isso é um ciclo. Então, qual é a importância de você fazer uma atividade física para relaxar, ter um momento de quem gosta de meditar, yoga, ache algo que você goste, inclua, isso eu sempre falo para os meus pacientes também, inclua, você vai comigo uma vez na semana, 2 às vezes, o resto é você. Não adianta você falar para mim, olha, eu não melhorei. Daí eu pergunto, tá, você fez atividade física? Não. Você comeu direitinho, regularmente? Não. Tá, e o que você fez então? Só trabalhei, não descansei, bebi, fumei, sabe? Então você tem que criar hábitos saudáveis também, porque tudo é um complemento, né? E a gente, o terapeuta, vai eu sempre falo, é 50% de cada. 50% do terapeuta, 50% do paciente. Aí a gente tem um acordo, né? Nós orientamos e tratamos a causa. Mas se você não tirar a sua causa, se você continuar trabalhando em excesso, se você não tiver um equilíbrio entre trabalho e descanso, isso é muito importante, equilíbrio de trabalho e descanso. As pessoas acham que descansar é ser preguiçoso. Ou seja, né? O mundo moderno é esse. Não, eu não posso descansar. É a culpa, né? A Ruth entrou, estava rindo aí disso, né? Mas isso é muito verdade, porque a responsabilidade é a cura. A cura quer dizer responsabilidade, responsabilidade do outro, né? Do outro se olhar, do outro se conhecer, do outro se respeitar. Então, fazer um curso assim, né, de conhecimentos básicos é aprender a identificar em você. Mesmo que você não vá se tratar com acupuntura, mas você aprende a respirar na hora certa, como a Paty está falando aí da aula de yoga, né? Que ela já tratou dor de cabeça, que a paciente, que a aluna chega com dor de cabeça e faz só uma respiração e melhora. Quando você pega esses conceitos, né, de olhar, de se integrar à natureza, de observar o seu corpo, de observar o calor, de observar o frio, quando você cria esses hábitos, você consegue se tratar assim. Você percebe, às vezes, que tomar uma água com limão, igual eu estou fazendo aqui agora, pode equilibrar uma série de coisas. Pode equilibrar seu intestino de um excesso que você cometeu durante o dia, né? Fazer uma respiração consciente. Não precisa ser especificamente, mas eu não tenho tempo para fazer meditação, não tenho tempo para fazer yoga, não tenho tempo, eu não tenho paciência. Não, é você ter consciência de que poucos segundos da sua vida, com pequenos atos, você consegue trazer esse equilíbrio. E é a cultura deles que traz isso para a gente como aprendizado, né, Edilene? E às vezes não precisa de muito tempo. Acho que a Paty mesmo falou que às vezes com 5 minutos de uma respiração, você consegue. Um exercício meia hora por dia. Você também tem que se priorizar. Não adianta, né? Essa coisa, eu não tenho tempo. Não. Na verdade, você não quer. Então, você primeiramente tem que querer e se colocar em primeiro lugar, porque a tua saúde está em primeiro lugar. A Vivian, uma outra amiga minha, também está aqui, também é da área de terapia. Vivian, beijo, saudades de você. E então é isso, eu acho que você juntar tudo isso, é uma junção, né? E querer ter saúde, né? E buscar, realmente, hoje em dia, os tratamentos estão aí, as atividades físicas, agora não tem nem desculpa, porque você não precisa nem sair da sua casa, nem né? sair. São Paulo é trânsito, não tenho tempo, é isso e aquilo. Agora não. É acordar e pular da cama, se quiser, tá lá. A Paty dá aula, hein, Paty? Depois põe lá, seguem lá a Paty. Tá acabando nosso tempo. Tá acabando.
O Eu vou deixar reloginho do Instagram ainda não apareceu aqui, não, mas a vou gente deixar já uma está dica que eu acho fechando. legal, sabe? É para constipação. Até se você tiver uma outra também. Eu gosto muito do óleo de gergelim, tá? Para constipação, a linhaça. Então, porque constipação é uma coisa comum, né? Não sei se a reclama... no meu consultório, principalmente, é bem comum. Então, fica aí uma dica, tá, gente? O óleo de gergelim é fácil de achar, pode colocar na salada, ou a linhaça. São coisas que ajudam, sim, né? Para você vai umidificar o teu intestino, bebe água, e aí vai melhorar, assim. Eu acho que tem muita coisa, né? Acaba sendo uma aula, porque tem muita coisa para falar. Acho que eu e a Beth podíamos ficar aqui agora conversando, porque vai entrando no assunto. É muita coisa importante. E Muita coisa. frisar que o ciclo, tá? Dos órgãos é muito importante. Então, se você tiver um desequilíbrio em um, vai desequilibrar o outro, e o outro, o outro, e isso vai gerar um ciclo. Por isso, nos primeiros sintomas, procurem tratamento, tá? Porque senão, com certeza, vai virar algo mais sério, somatizado. Desencadeia, né? A enchente é um problema que não vem de uma hora para outra. A enchente é um problema que vem reflexo de uma série de erros, né? Uma série de Exatamente. problemas que vem acontecendo durante o tempo. Não é de uma hora para outra. As doenças. Ah, mas fulano infartou do nada. Gente, não é do nada. O corpo da gente dá sinais. E esses É isso aí. sinais, eles começam de forma muito sutil. Muito sutil. A gente só tem que aprender a ouvir. Por quê? O Exato. corpo dá um sinal, depois ele fala com a gente, depois ele começa a gritar. Ah, não tá ouvindo? Não, vai gritar, né? E conhecer esses aspectos do todo, conhecer essa relação e ter um pouco de conhecimento da medicina oriental também, né? Tem gente que gosta da Ayurveda, vai também trazer uma melhora desse autoconhecimento. Quando a gente busca entender o porquê das coisas dentro das outras culturas, você consegue aprender sobre você mesmo sem precisar ir lá correndo para o hospital, né? Principalmente agora, numa época em que a gente evita muito procurar um atendimento. Então, assim, para concluir, né? O Instagram não tirou a gente do ar, mas daqui a pouco pode ter que tire. Pode ser que tire, nós estamos ganhando bônus de tempo aqui. Ainda não apareceu o reloginho, né? Espero que vocês estejam gostando. Coloquem aí os coraçõezinhos, compartilhem com os amigos, indiquem, né? Indiquem também a busca desse autoconhecimento, porque tem muitas pessoas que não têm nem ideia, não fazem nem ideia disso que a gente está falando aqui. Eu tenho certeza que para a maioria que está aqui já nos conhece, já fazem tratamento, já buscam conviver com essas medicinas, né? Com essas. São medicinas, sim, né? Não é a nossa medicina alopática, mas procurar no dia a dia praticar isso, né? Procurar o simples, procurar ter o vasinho em casa, né? Cada dia mais conhecimento, como diz a Roselane, que a gente adquire quando a gente cria o hábito de nos observar. Exatamente. E nos respeitar, porque não adianta também saber e não respeitar, né? Você está falando aí da constipação, a constipação também, é legal você perguntar, mas por que eu tô assim? Ah, mas é porque eu não comi tal coisa, eu comi. Sim, vai aliviar a alimentação. Mas será que todo mundo que não come tal coisa tem constipação? Então, por que que nesse momento, às vezes a pessoa passa a vida sem ter constipação? Por que que naquele momento ela começa a apresentar isso, né? Por que que agora eu estou aqui? Relacione com o seu trabalho, com seus relacionamentos e principalmente com a sua satisfação pessoal. Pessoal, profissional, né? O prazer. E outra coisa, não se apeguem a nenhuma emoção, porque tudo passa. Constipação quer dizer apego, prendeu, né? Tá preso em alguma coisa, principalmente alguma coisa que já passou. Larga pra lá. Se você separou daquele lá safado que não te deu valor, você, né?
Ah, porque eu fui boa mãe, fui boa esposa e ele nunca reconheceu. Gente, vão seguir. Não se apegue a essas coisas. A gente tem mania de se apegar aos momentos de felicidade, aos momentos de tristeza, aos momentos de preocupação. Tudo passa. Até a felicidade, ela é ilusória, ela precisa passar. Porque se você fica pegado naquela felicidade, na hora que acontece uma coisinha ruim, aí o mundo acaba para você. Né? Exatamente. E o Olha, que é todo o mundo. ruim? Você viu que tá todo mundo agradecendo a gente, ó. Obrigada, Pati. Pati, escreve aí escreve para as pessoas saberem, ó. A Pati dá aula de yoga, gente. Ela dá aula online. Agora é uma época tão legal. Escreve aí, Pati, o seu Instagram para as pessoas que estão aqui seguindo ver. Obrigada. Todo mundo que está aí, minha prima Lúcia, a Aninha, que está sempre com a gente, minha mãe que consegue entrar, até minha mãe, que às vezes não consegue entrar, Shirley, todo mundo que está seguindo a gente aqui, Vivian, adorei. Está dando parabéns aí, a Ruth elogiando, gostou muito. Estarem aqui com a gente. Ó, a Paty colocou aqui, ó, gente, sigam a Paty, que ela também é uma excelente professora de yoga, dá várias técnicas aí para todo mundo melhorar. Vivian, querida, beijo aí para vocês todos. Obrigado de dedicar esse tempo, né, para estar aqui com a gente. Espero que tenham gostado, que tenha sido útil. Beth, obrigada, né, que a gente consiga. Fala do seu curso, como é que vai ser? Vai ser quarta-feira, é isso que vai começar? A gente vai começar mais uma turma na quarta-feira, né? São 3 módulos, começa às 19 horas e eu coloquei um horário até 21 horas, mas nunca a gente fica só até 21, né? Dependendo do interesse da turma, a gente acaba passando. E começa uma nova turma agora, tem as informações aí no link da bio, mas vocês podem me mandar mensagem também, que eu vou estar à disposição para esclarecer. Eu atendo em consultório, né, particular em Belo Horizonte, com todas essas técnicas integrativas. E a Edilene, muito querida, agradecendo muito a sua participação, a sua disponibilidade. Sei a correria, né, da mãe, da grande profissional que você é, e correria de São Paulo, e Bragança e tudo. E você veio aqui, né, participar com a gente, agradecer muitíssimo. Para quem está em São Paulo ou nas proximidades, procurem aí uma grande mulher, uma grande profissional na clínica e dá o endereço, fala para a gente onde você atende. Eu atendo na clínica do Dr. Fernando Gomes, é a clínica de neurocirurgia, na Avenida Higienópolis, 1968, Conjunto 21, bem em frente ao Hospital Sabará, tá bom? Jussi, já falei, a minha amiga querida, que não sai de Florianópolis, tudo bem, né? Trocar Floripa para voltar para São Paulo, realmente, hein, Jussi, não dá. Não vai mesmo. Mas continua. Minha prima, Elisamara, beijo. Beijo para todas que estiveram com a gente, adorei. Obrigada da companhia. Obrigada. Muito obrigada pela participação de todos vocês. E para quem nos assistir também, né, que não está aqui online, que vai ficar gravado aí no IGTV. Grande abraço, estamos à disposição, né? E façam uma transformação aos pouquinhos a quem convive aí com vocês. Tá certo? É isso aí. Beijo. Beijo, Aninha. Beijo, Beth. Obrigada. A gente vai se falando mais. Tchau, meninas. Tchau. Estou esperando você. Tchau. Tchau. Obrigada a todos.